Everton, Cebolinha e Michael, valor da venda dos jogadores é vazado antes do jogo contra o Palmeiras. Data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil marcada e preparação do Flamengo a todo vapor para mais um confronto no Brasileirão. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado, fala o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar da Peppa Pig, do Cheiro Verde, e vai seguir firme e forte no Brasileirão. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, o Flamengo está se preparando para mais um embate decisivo, dessa vez contra o Palmeiras, lá em São Paulo, na casa deles. O Flamengo costuma se dar bem lá, ou vence ou empata. Tem um bom tempo o Flamengo não perde lá. E vamos em busca de mais uma vitória. Com isso aí, o time do Flamengo se prepara a todo vapor. Temos algumas novidades aí. Por quê? Porque o Flamengo terá baixas importantes para esse jogo, assim como o Palmeiras também tem. Então, o Flamengo se prepara do jeito que dá, o Palmeiras também. Infelizmente, quando a gente vai pegar o Palmeiras, raramente a gente tem um time completo, né? E dessa vez não será diferente. Então fica assim, ó. Palmeiras e Flamengo, domingo, dia 25, Brasileirão, coloca frente a frente times mais vencedores da última década e que disputarão certamente principais títulos de 2025. A bola rola no Allianz Parque às 16 horas, horário de Brasília, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maior campeão brasileiro com 12 troféus, né, desde que teve essa mudança aí, né, aí passou a ser o Palmeiras. O Verdão largou na frente para buscar mais um. São 22 pontos em uma campanha de 7 vitórias e um empate e uma derrota até aqui. Também classificado na Conmebol Libertadores e na Copa do Brasil, o time de Abel Ferreira defende uma invencibilidade de 7 jogos sem perder. Do outro lado do confronto, tem o nosso Mengão malvadão, que ocupa a vice-liderança com 18 pontos, após 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota também. A equipe de Felipe Luiz tem mais de 17 gols a 11 que o Palmeiras marcou, ou seja, nosso saldo de gol é bem melhor. Embora tenha tropeçado, mais como no empate, né, 0 a 0 com o Botafogo no fim de semana, mas o Botafogo foi tropeço, né? Porque querendo ou não, o Chora-Fogo é o atual campeão brasileiro e da Libertadores, então não foi um tropeço, foi um ponto conquistado. Os dois clubes não se enfrentam desde o dia 11 de agosto de 2024, na ocasião, empate em 1 a 1 no Maracanã pela 22ª rodada do Brasileirão. Arrascaeta marcou para o Flamengo, enquanto Luiz empatou para o Palmeiras. Então onde que nós vamos assistir esse jogo aí, meus amigos? O jogo será transmitido na Globo e no Premiere. Então fica assim, ó. Provável escalação aí de Flamengo e Palmeiras. Palmeiras, como a gente sabe, vai ter alguns desfalques aí. Entre eles, o Richard Rios, que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino. A tendência é que Abel Ferreira, que também está suspenso, escale Lucas Evangelista em seu lugar. Já Felipe Anderson tem um edema na coxa e abaixo. O provável Verdão é o seguinte, aí, ó, o time do Palmeiras é o Everton no gol, Jean, Gustavo, Gomes, Murilo e Piquerez. O Murilo também está voltando de lesão, né? Isso é bom. Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Estevão, Maurício, Vitor Roque e Facundo Torres. E ele deve ser aí, né, os últimos jogos do Estevão com a camisa do Palmeiras também. Então, o cara deve vir pensando que é uma decisão, né? Porque para ele vai ser o último jogo, talvez mais importante contra o Palmeiras, né? Pelo Palmeiras. Então vai vir com tudo para cima do nosso Mengão. Mas por outro lado, o nosso Mengão terá o retorno do Gerson, que não atuou contra o Botafogo, mas segue sem De La Cruz, com lesão no joelho esquerdo. Plata, Alan e Pulgato também estão vetados por problemas físicos. Então o rubro-negro deve ir a campo aí da seguinte forma: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Everton Araújo no lugar de Pulgar, que tristeza. Gerson fazendo ali a função do De La Cruz. Mais à frente
distribuição de bolas: Arrascaeta, Everton, Cebolinha pela ponta esquerda, Pedro centralizado e Bruno Henrique na ponta direita. Esse é o provável time do Flamengo aí, que vai ter que jogar contra um e contra todos. Por quê? Porque o técnico da partida é o Ramon Abate-Abel, que costuma favorecer muito o Palmeiras. Então a gente já fica com a pulga atrás da orelha. Os assistentes é o Guilherme Dias, de Minas Gerais, e o Nailton Júnior, do Ceará. O VAR é o Wagner Reu, de Santa Catarina. Então tá aí, galera, tudo o que vocês precisavam saber para o clássico, e segue o baile. Agora vamos falar aí também de uma notícia que vem trazendo aí, né? A Raíssa Simplícia trouxe, o Mauro César Pereira também já falou sobre isso, e também o Vene Casagrande. Michael e Everton Cebolinha devem sair no meio do ano. Deve sair? É certo? Não tem nada certo. Por quê? Porque o Flamengo só vai negociar jogadores após o Super Mundial de Clubes. Acabou o Mundial de Clubes, o Flamengo vai topar vender jogadores, caso chegue proposta. Não chegou, o Flamengo não vai ter preocupação nenhuma quanto a isso. Mas hoje já tem propostas pelo Gerson, pelo Wesley, pelo Everton Araújo. E o Flamengo estuda, e se chegar proposta para o Everton Cebolinha e para o Michael, o Flamengo não deve dificultar e vender os jogadores. O Everton Cebolinha tem contrato até o meio do ano que vem. Então no final do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, sair de graça. Então se chegar uma proposta, o Flamengo deve sim aceitar. Já o Michael tem um contrato mais longo, até o final de 2028. Esse também, se chegar uma proposta, o Flamengo deve aceitar. O Flamengo deixou vazar, o Flamengo divulgou os valores que quer por cada um. Michael chegou sem custos, o Flamengo deseja receber por ele, que já tem 29 anos, apenas 7 milhões de euros. É barato para o nível do Michael. E pelo Everton Cebolinha, 9 milhões de euros. Lembrando, o Cebolinha custou 15. Então o Flamengo está perdendo, mas ele também, né, já entregou alguma coisa durante esse período, apesar das lesões. Então o Flamengo pode fazer um dinheiro, um caixa com esses dois jogadores. Os dois jogadores juntos aí dariam um total de mais ou menos de 16 milhões de euros. Baita grana. Daria para contratar, por exemplo, o Ezequiel Barcos aí, né, do Lokomotiv Moscou, que está lá no River. Então o Flamengo poderia contratar esse jogador só com essa grana desses dois jogadores aí. Sairia dois jogadores com 29 anos, né? Ambos têm 29 anos, e chegaria um de 26. Um que faz a função de meio campo muito bem e consegue fazer as pontas também. Sendo que o Flamengo mira também o Wesley e o Ângelo, ambos que jogam no Al Nassr. Então o Flamengo estaria aí de olho em jogadores que estão na Arábia, que são caros, na faixa aí de 15 a 20 mil euros. Ou seja, saindo esses dois aí, saindo o Wesley na faixa de 35, só aí já daria 51 milhões de euros. Então o Flamengo conseguiria contratar esses três jogadores, reforçar o elenco, renovar, rejuvenescer o elenco, e aí sim, quem sabe, disputar com mais ênfase esses títulos e conquistar. Mas tem um detalhe aí: se chegar a proposta para o Michael e Cebolinha, o Flamengo vai vender, mas o Flamengo não está desesperado para vender isso. Já no caso do Wesley, o Flamengo está desesperado para segurar, porque o Manchester City sinaliza levar o Wesley antes do Super Mundial. O Flamengo só quer negociar após o Super Mundial. E é bem provável que o Flamengo só consiga contratar o Jorginho para o Super Mundial. Mais ninguém. Não deve chegar mais nenhum jogador. Por quê? Porque já está em cima a data. Os times vão supervalorizar os seus jogadores, seus atletas, porque sabem que os times vão querer se reforçar para o Super Mundial. Então os jogadores vão ter um valor elevado. E o Flamengo não vai entrar em concorrência, em briga, em leilão por jogador. Vai esperar passar essa fase. Quando os times começarem a baixar o valor novamente, voltar ao normal, aí o Flamengo deve contratar. Isso só deve acontecer após o Super Mundial. Com isso, o Flamengo não deve chegar mais ninguém além do Jorginho. Então, não se assuste se o único reforço para o Super Mundial for o Jorginho. E tá praticamente tudo certo, né? O Arsenal tem 3 joguinhos aí pela frente. Acabou esses 3 jogos, o Jorginho está liberado. Pode ser que eles liberem antes, porque eles vão divulgar uma lista de relacionados para essas partidas, e pode ser que eles já abram mão do Jorginho antes. Aí vai ter rescisão, vai acertar os valores com ele, ele vem ao Brasil, assina com o Flamengo, daqui a pouco volta para a Inglaterra, casa, depois que casar, tira sua lua de mel, aí depois sim volta para o Brasil, se apresenta para valer, vai treinar com a equipe, vai embarcar para o Super Mundial, e lá nós vamos rumo às vitórias e chegar pelo menos à quarta de final. Esse campeonato que vai ser muito importante, porque vai dar um destaque mundial, vai dar uma premiação
excelente e tá todo mundo focado em buscar essa premiação. E o Flamengo, né, não é bobo também, quer uma premiação alta lá. Só de estar lá já vai ganhar uma bolada, mas se conseguir dar sequência vai ganhar mais ainda, estilo Copa do Brasil. Cada vez que você vai avançando, você vai ganhando mais e mais. E essa aí é um dos intuitos do nosso Mengão. E assim tem que ser. E aí, meus amigos, uma outra situação aqui, ó, que trouxe foi até a Raíssa Simplício. O Flamengo faz sondagens por Ezequiel Barco, mas pedida do Spartak Moscou é considerado alta. O clube russo quer mais de 16 milhões de euros pelo atleta, 103 milhões para negociar o meia argentino de 26 anos. Por enquanto não houve avanço. Raíssa Simplício. Olha só, a verdade é que o valor dele de mercado está 15 milhões de euros. Mas o Flamengo acredita que eles vão subir o preço, porque eles pagaram por esse jogador 16. Então pode ser que eles queiram no mínimo 16. E o Flamengo, que tem condições de contratar, não quer contratar porque não quer arrumar dívidas. Outros times aí que já estão endividados, por exemplo, o Corinthians está superendividado, está falando em contratações grandes agora no meio do ano. O Flamengo, que tem condições, não está endividado, tem a austeridade financeira, tem esse negócio aí de que para passar, para poder contratar, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Isso é uma boa, um presidente não pode sair gastando de qualquer jeito. Isso ajuda muito nas finanças do clube. Só que o Flamengo tem que se atentar por uma coisa. Um jogador como esse, Ezequiel Barco, que tem qualidades até melhor do que o Alcaraz. Então, o Flamengo tinha que ir lá e já abraçar esse cara. Paga os 16 e traz, está na idade boa. A situação do Charles Alcaraz, ele não vai ter renovação, ele não vai ter, o Everton não vai ter obrigação de compra sobre o Alcaraz porque não bateu todas as metas. Não vai bater. E com esse detalhe aí, ele pode voltar ao Flamengo, mas não para ficar, para ser revendido. Só que lembrando, foi a maior contratação do Flamengo, foi uma boa contratação, o Flamengo mal aproveitou o jogador e liberou ele. Não seria um bom reforço para o Mundial de Clubes? É só ali o Felipe Luiz parar com a teimosia. Se o cara é segundo volante ou meio campista, ele tem que jogar nessa função, não de centroavante, não de ponta. Mesma coisa acontece com o Luiz Araújo, aí que ele traz da ponta para o meio, trouxe o Cebolinha da ponta para o meio. O cara entende de futebol? Entende muito mais do que eu, com certeza. Mas isso atrapalha os jogadores, os próprios jogadores, quando vão a podcasts, aí costumam falar que a posição deles, X, para eles é melhor. E não, às vezes, o que o técnico quer. Mas eles fazem porque, se não obedecer, eles ficam fora do time. E todo jogador quer jogar. O jogador quer estar jogando. E precisa estar jogando. Mas, cada um tem a sua opinião. A minha tá aí. E agora, por último aqui, meus amigos, vamos falar aí do sorteio da Copa do Brasil, que vai acontecer no dia 30 de maio agora, na outra sexta-feira. E os times classificados para a próxima fase, para as oitavas de final, são Vasco, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, CSA, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Retrô, Cruzeiro, Bahia, Bragantino, Fluminense, Botafogo, Flamengo e CRB. Então esse sorteio acontecerá e a gente vai ficar sabendo quem a gente vai enfrentar. O Flamengo podia pegar times, em vez de pegar clássicos ou com times mais decisivos, ele devia pegar os times mais fracos. Por quê? Para poder ir poupando o elenco, igual ele fez nessa primeira fase aí da Copa do Brasil, né? Então, podia pegar por isso. E você, quem que você acha que o Flamengo deve pegar nesse sorteio? Comenta aí. Abençoado, Flá. Aqui é meu Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Tamo juntão. Valeu, amigos. Fui.